salve! Estamos apresentando o programa Mulheres Raciocinando pela RCTV. Um programa que aborda temas do cotidiano e de interesse geral, sob a perspectiva dos ensinamentos racionais contidos nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje é a Marcha pela Paz. Milagre em Israel, mães cristãs, muçulmanas e judias marcharam juntas pela paz. A música Prayer of the Mothers, Oração de Mães, se transformou no hino do movimento. Uma grande marcha aconteceu e foi quase que completamente ignorada pelos meios de comunicação. Essas mulheres foram reunidas pelo movimento Mulheres Ativas pela Paz, Women Wage Peace, que surgiu na histórica escalada de violência entre israelenses e palestinos. Nesse contexto, em outubro de 2016, mulheres judias e árabes lançaram o projeto Marcha pela Paz, que em suas muitas manifestações reuniu 4.000 mulheres, israelenses e palestinas, em uma caminhada indo do Mar Morto em direção a Jerusalém. Ao mesmo tempo, 15.000 mulheres exigiam a paz diante das residências dos primeiros ministros de ambos os governos, o palestino e o israelense. Quem não é indiferente à guerra em Israel, percebe como as mulheres, em especial as mães, são a mais incrível energia de paz em meio aos conflitos naquela região. A fase racional do terceiro milênio tem provocado efeitos, mesmo que inconscientes, nas cabeças e em todas as partes do mundo, fazendo acontecer movimentos como esse, impulsionando pessoas, nesse caso em particular as mulheres, na luta por um mundo mais humanizado. As mulheres mães, representantes da mãe natureza, possuem a força, o canal, que pode contribuir grandemente para que ocorram mudanças significativas na sociedade mundial. A reconstrução do planeta já se faz realidade e, com o avançar dos anos, a fase racional vai se tornando a realidade que tanto procuramos em nossa busca pela paz, pela concórdia, pelo amor e pela fraternidade entre os homens. E é sobre isso que vamos bater um papo hoje. Eu estou aqui com algumas estudantes de cultura racional. Sejam muito bem-vindas. Olá, salve, olá, salve. Tudo salve, bom? meninos. Tudo? Bom, vou começar pedindo a opinião da Josiane. Jo, como você vê a evolução e a participação das mulheres na sociedade nos últimos tempos? E como esse ativismo feminino pode ajudar no processo de mudanças mundiais? Então, para a gente entender, para eu colocar a minha posição com relação a isso, começa a entender o seguinte, que nós somos constituídos da mesma forma como se organiza toda a vida no universo. E que antes de nós, mães, mulheres e, consequentemente, mães, há uma mãe que nos gerou e nos criou, que é a mãe natureza. Então, nós somos constituídos aos moldes da mãe natureza, certo? E nós também somos mães, não é verdade? Então, a maneira hoje, talvez, que a natureza encontrou para mobilizar, né, todo o universo é através das mães, porque nós somos identificados com ela, certo? Com a mãe natureza. Então, desde 1935, a fase da natureza mudou. Então, antes ela era regida pelo pensamento, né, até 1935. Agora ela é regida pela energia racional. A energia racional, sendo uma energia de equilíbrio, correspondente ao nosso mundo original, ela já está atuando no nosso universo atual. E as mulheres, por terem essa conexão com a mãe natureza e também estarem ligadas à energia magnética, elas são naturalmente mais intuitivas e receptivas às emanações e aos fluidos que estão em torno dela. Então, a mulher, principalmente as mães, que são geratrizes de novas vidas, assim como a mãe natureza, que é dona de todas as vidas, percebem a necessidade de fazerem alguma coisa, né? Porque se a gente olhar toda a história, na parte política e na parte social, na parte econômica, ela é dominada pelos homens, né? E as mulheres, lá na antiguidade,
elas que dominavam a sociedade, né? A sociedade era matriarcal. Aí, com a revolução da igreja, lá na época das cruzadas, ela se tornou patriarcal, vindo o domínio sobre os homens. E a intuição ficou, inclusive, sendo tratada como bruxaria e como magia. E nessa transformação da natureza, as mulheres voltaram a ter o local delas nesse quesito de reconhecimento, porque à medida que toda a humanidade mudou de fase desde 1935 e tudo aquilo que era regido aqui pelo pensamento passou a ser regido pela energia racional, todas as pessoas, homens e mulheres, estão sendo afetados e influenciados pela energia racional, que à medida que mais estudantes, né, e mais a fase se desenvolve, mais energia racional nós temos aqui sobre a Terra, afetando todos os seres humanos. Então, os homens também passaram a respeitar mais a intuição feminina, né? O que é intuição? É receber justamente essas influências do universo, né, a influência de energias invisíveis que estão em torno de todas as pessoas e principalmente da mãe natureza. A mãe natureza quer que todos desenvolvam raciocínio e se adaptem à fase dela, que é a fase racional. Então, o que ela faz? Ela usa a melhor ferramenta que elas têm, que mostra exatamente o sentimento dela. Porque, imagine, para uma mãe, como é perder o seu filho, né? Para uma mãe, como é ter os seus filhos envolvidos em guerra, ou bebês, né, crianças sendo assassinadas numa situação de guerra, que lá em Israel é muito comum, né, é diária, as guerras são diárias, os conflitos são diários, e muitos inocentes morrem. Então, a mesma dor que nós, mães, sentimos na perda de nossos filhos, assim a mãe natureza sente, quando perde tantas vidas e tantos filhos, né, para o mundo. E quando eu falo para o mundo, é para essa violência que está acontecendo, para esse desequilíbrio que está instaurado, para toda essa agressividade que vem, né, em todas as pessoas, no chamado inconsciente coletivo. Então, algumas pessoas, pelo próprio preparo natural da natureza, né, pelo próprio desenvolvimento, pela própria busca de cada um, já num acúmulo de vidas e vidas, orientado para o bem, para buscar as coisas novas, para estar em contato com a natureza. Exemplos nós temos aí as terapias alternativas, as curas naturais, a fitoterapia, a alimentação. As mulheres, por serem as nutridoras das famílias, né, socialmente, assim, historicamente, embora isso hoje esteja sendo mudado, justo porque os homens cada vez se aproximam mais do aspecto feminino, né? Eles estão buscando a intuição, além de respeitar, eles querem ter esse algo mais. Hoje, entre os homens, é muito falado sobre o lado feminino, né? Cultivar a sua mulher interior, que é a própria foto da sua mãe interna. Então, nessa busca toda, todo o universo está conspirando, né, a favor do desenvolvimento racional, aonde efetivamente as pessoas terão a paz tão procurada, porque já é dito que a paz começa dentro de nós, dentro de cada um de nós. E essa paz legítima é atingida à medida que nós vamos nos desenvolvendo e evoluindo dentro de uma linha da própria natureza. E atualmente a linha da própria natureza é a linha racional. Então, muitas mães, muitas mulheres, mesmo sem ainda terem conhecimento da fase racional, dos livros Universo e Desencanto, o raciocínio delas está começando a sensibilizar, né, para algo diferente, porque todos percebem que do jeito que a coisa está, não pode mais continuar. Então, eu vejo as mulheres hoje desta forma. Elas são extremamente necessárias para o movimento da natureza, né, para que elas promovam realmente a mudança no universo. E eu que trabalho com terapia holística, eu vejo várias terapias e vários cursos. A maior parte de todos esses elementos, que na verdade são resgates, né, de terapias naturais, muito antigas, seculares, que estão apenas sendo revisitadas, repaginadas nos tempos atuais,
a maior presença é de público feminino. Então, as mulheres estão buscando a cura, as mulheres buscam o bem, as mulheres buscam o amor. Então, as mulheres, em geral, são mais buscadoras nesse sentido do que os homens, né? Então, elas têm a capacidade de mobilizar pelo próprio sentimento que elas carregam dentro delas, que é o amor de mãe. Então, mais do que mulher, mas o amor de mãe, porque nenhuma mãe quer ver o seu filho morto, assassinado, agredido, ferido, violentado de diversas formas e maneiras. Então, a mãe natureza usa o veículo que foi constituído, né, e deformado à moda e ao molde dela, e são as mães, as mulheres. Né? E esse é hoje realmente o papel da mulher na nossa sociedade, buscar o amor maternal, a reconexão com seus laços, né, primordiais, para depois ela poder ir para passos maiores, né? Então, primeiro através do seu equilíbrio, do seu amor, do desenvolvimento do seu raciocínio, e depois ela expande para os seus filhos, para o seu marido, e dali elas conseguem se engajar em movimentos maiores. É assim que eu vejo. É verdade. A gente vê as mulheres, né, em um processo lento e gradual de conquistas, né? E essas conquistas não são só delas, né? É porque a sociedade toda está mudando a sua consciência, né? E isso é mais uma transformação proporcionada pela nova fase que a gente está falando, né? Que iniciou em 1935. Você pode ver que o feminismo ele começou na década de 40, então muito próximo da mudança de fase, né? E essa fase nova, ela traz uma nova conscientização. Em busca da paz, né, de uma igualdade, da fraternidade, como a Josiane falou, como uma continuidade da evolução da humanidade. Né? Nós chegamos numa fase do autoconhecimento, né, da revelação de todos os mistérios, da nossa origem, e a partir desse conhecimento você percebe que todos nós temos a mesma origem. Então, então todos nós estamos ligados, e se a gente faz mal a uma pessoa, a gente está fazendo mal a nós mesmos. Então, a gente precisa mudar essa consciência, e a paz só vai ser adquirida quando nós estivermos com paz interior e possamos passar essa paz para os outros, né? Então, as mulheres, elas têm esse amor, que eu digo que é o amor mais verdadeiro, que é um amor de mãe. A gente vê que é um amor incondicional, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu e minha mãe temos esse amor uma pela outra, e esse amor tem que ser expandido para todas as pessoas, independente de ser parente, né, familiar, tem que ser para todas as pessoas. Isso mesmo. É dessa forma que eu vejo também, né? Expandir a partir de nós, né? A partir da nossa casa. Se a gente consegue fazer a nossa casa, o nosso lar, um reduto de paz, de amorosidade, de tranquilidade, a gente também consegue, aos poucos, transformar toda a realidade ao nosso redor. É bem interessante. Foi legal, você falou só, terminando, sobre o feminismo começar na década de 40, né? Logo depois da mudança de fase. E as pessoas, eu já vi vários comentários, porque as mulheres querem ser como os homens, querem ser iguais aos homens, né? E, na verdade, é a forma como o ser humano interpreta de forma distorcida os acontecimentos reais, né? Lógico, as mulheres vestiram roupas de homem, na época foram à luta, né? Que conquistaram o direito de usar calças, queimaram sutiãs em praça pública, mas conquistaram direitos, né? Que elas perderam no decorrer da nossa história. E tiveram, talvez, que usar um pouco dessa energia masculina de ação para poder recuperar isso, mas não que elas quisessem, de fato, tomar o lugar dos homens. Elas quiseram apenas, de verdade, ter o seu espaço e o seu lugar. Mas é como se diz, o homem é forte de um jeito, e a mulher é forte de outro jeito, né? E os dois juntos fazem uma força verdadeira, e conseguem construir algo bom e positivo. E que seja a paz, né? Então. É verdade, como você falou da paz, né, Regina? Por que a gente busca tanto essa paz e ela parece estar cada vez mais distante? Se todo mundo busca ela, por que está cada vez mais distante a paz no mundo, né?
É verdade, o mundo que nós vivemos hoje em dia, ele grita por paz, né? Chega de violência, ele clama pela paz. Às vezes dá até vontade de não estar mais nesse mundo, mas aí é aquele negócio, a solução não está aí, querer sair, né? A solução está através do conhecimento, do desenvolvimento do raciocínio, para a gente adquirir a nossa paz interior, através dos livros Universo em Desencanto, com a leitura diária. Só através deste conhecimento que você pode adquirir a paz interior, a sua paz interior. Então, para você buscar e transmitir a paz, primeiro você tem que estar em paz consigo. E é aquilo que a Josiane, né, falou, começa dentro de casa. A paz começa dentro de casa, dentro do lar. Porque, como ela falou, qual é a mãe que quer ver um filho sofrendo? Eu posso falar como mãe. Um filho demora 5 minutinhos para chegar em casa, passa do horário, o coração já palpita, você já começa a lembrar da violência, né, dos assaltos, que isso, que aquilo. Então, se você tem a paz interior, o conhecimento racional, você está com a energia racional, você tem como estar transmitindo essa paz. Então, através dos estudos do livro Universo em Desencanto, você passa a raciocinar, e raciocinando você tem aquela sintonia com a natureza, que é a nossa mãe, todos nós. Ela é geradora, ela é mantedora, ela nos dá tudo, inclusive a paz interior. Cabe a nós saber administrar da maneira certa, da maneira correta. Com os estudos diários do livro Universo em Desencanto, você atinge essa paz. E atingindo essa paz, você tem como transmitir para o seu próximo, porque você vai estar bem com você mesmo. Você tem aquela paz interior, você tem aquela tranquilidade para estar, sabe, transmitindo para outras pessoas. É fazer o bem sem olhar a quem. É desejar o bem sempre, 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 sempre. Porque no mundo de hoje, gente, a violência está imperando, está muito forte. Então, nós como mães, mulheres, né? Porque a mulher, ela para um pouco mais para respirar. Ela conta de 1 até 10, né? Nem sempre. Às vezes chegam uns 3, 4, mas a gente, né? A gente tenta chegar a gente tenta chegar, né? A gente tenta chegar lá no 10, né? E a gente passa isso para os nossos filhos. Porque, assim, o que vai ser da geração de hoje se o mundo continuar nessa eterna guerra que está? A gente vê pelas crianças palestinas. As crianças fora do Brasil são os maiores prejudicados, são as crianças. E as crianças é o futuro do mundo inteiro, não é só do Brasil. Então, a gente tem que zelar, tem que cuidar das nossas crianças. Então, através do conhecimento, do raciocínio, desenvolver a paz interior, a nossa paz espiritual, aquela paz, aquela calmaria, e aí você transmite isso para o mundo. É muito importante. Pena, como vocês falaram no começo, a Karen citou, a mim não deu a mínima atenção. Então, está chegando nesse ponto que ele precisa gritar pela paz e nem sempre está sendo escutado, infelizmente. Então, cabe nós a levar essa paz através do conhecimento, nos policiando, porque nós também temos que nos policiar. Porque, às vezes, um gesto, uma palavrinha errada, uma vírgula fora do lugar, você está fazendo, já é uma declaração de guerra. E não é esse mundo que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos. E ninguém quer esse mundo para... Não é esse mundo não existe. Tudo bem que nós estamos fora do nosso natural, que esse não é o nosso mundo natural. Mas já que nós estamos aqui, vamos fazer dele um mundo melhor. Não custa nada cada um fazer o seu pouquinho. É um bom dia para o vizinho, é uma boa tarde para um amigo. Sabe, é gentileza dando gentileza, porque violência gera violência, e chega de violência. O mundo está gritando, basta, chega. Não é assim. Então, vamos estudar bastante para desenvolver o nosso raciocínio. A gente tem que estar unido com a natureza, porque a natureza dá tudo. A natureza sabe de tudo. Então, vamos nos unir para que, sabe, não precisa chegar ao ponto de estar como está chegando agora. O mundo virou uma eterna guerra. Hoje eu estava vendo uma matéria. Gente, o que virou o Rio de Janeiro? Está quase uma batalha lá. Não está muito longe o que está acontecendo lá fora, dentro do Brasil. É verdade. Rio de Janeiro, a cultura racional nasceu dentro do Rio de Janeiro. Então, vamos nos policiar, vamos nos cuidar.
A fase é para isso, chega de violência, o mundo está gritando, chega, basta. Vamos ler mais um pouco, vamos estudar mais um pouco, vamos adquirir um pouco mais de amor ao nosso próximo e zelar por nossos filhos, futuro desse mundo. E o que nós queremos para eles? O melhor. Sempre o melhor. E através do desenvolvimento do raciocínio, educando, criando, plantando aquela sementinha de amor, concórdia universal, um dia a gente chega lá, devagarzinho. É um passinho por passinho, mas precisa se tomar uma providência o mais rápido possível, porque com a violência que está, não tem como ficar. Chega, basta. Vamos estudar o livro Universo em Desencanto, adquirir a energia racional, e através da energia racional, a gente adquirir a nossa paz interior, a nossa paz universal, e a concórdia universal para tudo e para todos. É o meu recado em relação à paz, é o que eu tenho a dizer sobre a paz. E é isso. Vamos estudar, ler e reler sempre. A Regina estava falando, né, de desenvolver o raciocínio. Para quem não é um estudante de cultura racional ainda, a cultura racional, ela mostra que nós somos animais racionais, ou seja, seres racionais governados por uma energia animal. E essa energia animal é o pensamento, a imaginação, a energia elétrica e magnética. Então, enquanto nós formos governados por duas energias, nós seremos desequilibrados, porque ora a energia elétrica está dominando, ora é a magnética. Então, ora você pensa bem, ora você pensa mal, ora você está alegre, ora você está triste, ora você está com raiva, ora você está calmo. Então, é muito desequilibrado. E a cultura racional, ela vem trazer uma terceira energia, que é uma energia única, já não é dual, né, não é elétrica e magnética, e essa é a energia única que traz o equilíbrio. E quando nós tivermos o equilíbrio, aí sim você conseguirá ter a paz. Porque todos vão pensar igual, todos vão agir da mesma forma, não vão ter mais duas energias combatendo, né? Eu vi, esses tempos atrás, eu estava estudando alguns filósofos, né? E Platão, ele tem uma historinha muito interessante, que ele fala que se você olhar o ser humano por dentro, você vai encontrar um animalzinho e um homenzinho. Só que esses dois bichinhos, eles estão presos, amarrados, acorrentados. Então, se um quer ir para um lado, ele arrasta o outro. Então, se o animal puxa o homem vai. Se o homem puxa o animal, ele vai. E aí, quem que puxa quem? É o mais forte. Então, o mais forte acaba puxando o mais fraco. E quem que é o mais forte? É aquele que é mais alimentado. Então, se nós alimentamos a parte animal, ela vai nos arrastar, ela vai nos comandar. Se nós alimentamos a razão, que é o raciocínio, que é através da energia racional, a razão eleva o homem, ela domina o animal. E aí a gente para de ter esses comportamentos aí agressivos, de violência, que a gente nem acredita no como uma guerra acaba com tudo, né? Então, se a gente pensar, tentar controlar essa parte animal da gente, a cultura racional ensina isso, a gente controlar essa parte através do equilíbrio, né? Isso que é interessante, isso que é uma cultura que traz, ela traz essa, não é uma novidade, porque você vê que Platão, né, é uma antiguidade, mas as pessoas não conseguem colocar em prática, e a cultura racional faz colocar em prática através da energia racional, né? É muito interessante isso aí, eu achei muito legal essa explicação do animal e do racional junto, né? Tudo a ver com a vida que a gente leva, né? Em cada cultura, eles explicam, né? Tanto um lado quanto o outro. Você faz a escolha de qual lado você quer alimentar. O ruim ou o bom. E nem sempre as pessoas estão dispostas ou preparadas para fazerem essas escolhas no momento correto. Então, acho que Platão resumiu tudo, porque é bem isso a vida da gente, né? São os dois campos, o elétrico e o magnético, né? Qual que você vai alimentar, né? Essa dualidade existe, a gente não está livre dela, né? Mas a gente pode aprender a controlá-la, né? Isso é interessante. Para isso funciona a energia racional, porque ele equilibra os dois lados, né? Aí tem como os dois estar caminhando junto, um do lado do outro. Não precisa cada um ir para o seu lado. A energia racional vem para mediar isso. Isso. Vocês vejam, né? Já Platão já falava sobre isso, depois os índios falaram sobre isso, o budismo fala sobre isso. Verdade. Várias filosofias, culturas e religião usando personagens diferentes na identificação, né? Por exemplo, os índios lá nos Estados Unidos norte-americanos, eles usavam os lobos, né? O lobo bom e o lobo mau, mas sempre é a mesma coisa. Em terapia a gente trabalha muito com a sombra e a luz, né?
E o que acontece? Então, o ser humano sempre teve um reconhecimento e entendimento das coisas básicas, né? Em todas as religiões, em todas as filosofias, em todas as culturas existe o bem e o mal. Quando entrou a cultura racional, ela trouxe esclarecimento para nós do que é o bem e do que é o mal, né? O bem aparente na energia elétrica e o mal puro na energia magnética. Então, quando ela revelou para o ser humano algo que ele sabia já, que ele era um campo bioeletromagnético, mas que ele não conseguia definir o porquê ele era assim, como ele era assim, entrou a cultura racional com a energia racional, apenas ela para fazer a costura, né, entre todas as religiões, entre todas as culturas, as filosofias, e trazer o esclarecimento, trazer a luz da consciência, da razão, o que é esta dualidade, né? E como nós podemos, de fato, equilibrar. Porque o ser humano, ele busca, assim, sempre alimentar a parte boa, né? Aqueles que buscam alimentar a parte mal. Até inconscientemente, né? É verdade. A grande maioria busca alimentar a parte boa, de uma maneira ou de outra, seja buscando uma religião, uma filosofia, um estudo, né? Qualquer coisa, eles querem sempre equilibrar para o bem. Só que equilíbrio, tá a palavra dizendo de igualdade, né? Então, não pode ter mais bem nem mais mal para ter esse equilíbrio, né? O equilíbrio está justo no bem e no mal caminharem, como a Regina falou bem agora, lado a lado, né? O homem e a mulher, a energia elétrica e a energia magnética, lado a lado. Então, o equilíbrio que a energia racional traz começa por aí, no campo eletromagnético, estabilizando a ação dessas duas energias. Aí você pensa lá que positivo e negativo, né? Quando a gente tem duas cargas opostas, de peso igual, mais um e menos um, e elas entram em contato e equilíbrio, o que que acontece? Elas se anulam. Elas viram zero, né? Isso é matemática básica, mas um dá zero, certo? Então, nesse equilíbrio ocorre a anulação da atuação da energia do animal sobre nós. E aí sim é quando a energia racional pode começar de fato a interagir dentro do ser humano. Então, como um ser humano, sem ter uma terceira energia para colocar dentro dele, ele entrar em equilíbrio na energia elétrica e magnética, ele torna-se nulo a sua existência, né? É o que a iluminação do pensamento busca, esse equilíbrio, e que se parece muito com a imunização racional, né? Porque é o momento em que as energias realmente se congruem uma com a outra e torna a sua atividade quase nula. Porque se uma atividade está nula e o ser humano entrou em equilíbrio, e agora o que acontece? Né? Então, quando vê a energia racional, ela deu esse o que acontece. Então, a imunização racional é o próximo passo depois da iluminação do chamado pensamento, que é o equilíbrio entre a energia elétrica e magnética. E se ela não viesse, ficaria sempre esse vazio, esse vácuo, esse faltando algo mais para o ser humano. E era isso que eu queria falar, né? Mostrar que todas as religiões têm um pedacinho da verdade. E que a cultura racional vem, costura e explica todas e continua todas, né? E eleva todas a um padrão mais elevado de entendimento para o ser humano. Verdade. E, Josenilda, como as mulheres, né, que estão em processo de desenvolvimento do raciocínio, estudando a cultura racional, como nós, né, pode fazer a diferença na sociedade atual? Bem, acho que tanto a Josiane quanto a Regina já falaram um pouco, assim, de tudo, mas eu acho que uma coisa que eu posso aí agregar, e bem direcionada à sua pergunta, é que a própria natureza, ela já vem cuidando, desde o início, desse processo de evolução e de desenvolvimento. Embora a fase tenha mudado em 35, e a gente está entrando efetivamente na fase racional, o raciocínio ele já vem sendo evoluído há muito tempo, né? E a pergunta que você me fez foi direcionada à mulher, né? Todo mundo sabe que
o raciocínio vem sendo vem se desenvolvendo e vem sendo desenvolvido há bastante tempo, tanto no homem quanto na mulher. A mulher, por ser um ser que representa basicamente a energia magnética, né, assim como a Lua, e tem naturalmente o seu poder sobressaltado em função dessa energia, não só um poder de atração, quanto de domínio, quanto de resolução, a própria natureza já se incumbe de direcionar a mulher para representar diversas manifestações, diversos aspectos, porque a mulher ela tem aquela função também de incubadora. Então, ela tem aquele processo de incubação, né? No processo de geração, ela tem todo o processo. O homem faz a geração, né? O homem coloca lá o semenzinho e a mulher tem todo o processo de incubação. E isso flui também na vida real. Se vocês olharem, não tem muito a ver com o processo de incubação que eu vou falar agora, mas ele é também um pouco do que a posição da mulher representa na sociedade. Toda família, onde tem lá o marido, a mulher, os filhos, ou qualquer outro tipo de família, assim, filhos, a mulher ela tem um papel primordial na casa, né? É a mulher que é a centralizadora de todos os posicionamentos dentro de uma casa. É ela que automaticamente lidera, desde a gestão da casa, desde a definição dos filhos, desde a palavra final, muitas vezes, do que vai ser feito. É lógico, não que o homem não o faça, o homem faz também, mas a mulher é como se fosse o alicerce daquela situação. E dentro de uma casa, a mulher ela é responsável por tudo que ocorre nessa casa. O processo de paz, quando existe conflito, quando existe algum deslize, alguma força que desequilibra, a mulher ela é capaz de ter o domínio disso e de fazer com que essa família fique um pouco mais centrada ou fique mais organizada, ou não. Eu acho que, eu tenho certeza que esse papel, ele é automaticamente dado à mulher em função da sua capacidade até de multifunções, isso já foi explicado cientificamente, né, que a mulher ela tem uma capacidade de exercer várias atividades ao mesmo tempo, mais que o homem, ela tem uma capacidade de estar coordenando, pensando diversas coisas ao mesmo tempo, e tudo isso a coloca numa posição diferenciada na sociedade, até para representar certos movimentos, até para poder atrair a atenção, né, das autoridades. Porque o que vocês acham que atrai mais atenção? Um grupo de mulheres lutando pela paz ou um grupo de homens lutando pela paz? Com certeza os dois chamariam a atenção, mas um grupo de mulheres, e principalmente quando elas têm origens diferentes, nacionalidades diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, elas chamam muito mais atenção em função do seu propósito. Que aí entra uma questão falada pela Josiane, muito bem, pela Regina, que é a questão do amor. Né? A mulher, nenhum ser na humanidade consegue ter a percepção exata do que é o amor de uma mãe por um filho, né? Do amor que uma mãe sente por um filho sente um amor assim interminável por um pai e por uma mãe, mas o amor de uma mãe por um filho é um negócio assim que é insubstituível, não tem com o que comparar. E isso envolve muitas situações, porque você pega um filho no colo, você passa 9 meses ali com aquele filho sendo desenvolvido dentro do seu ventre, se desenvolvendo no seu ventre, e você vê um mundo de guerra, um mundo de conflito, um mundo de brigas, de confusões, de violência, e você começa a ver aquele ser que você passou tanto tempo, com tanto cuidado, exposto naquele mundo onde você não pode fazer nada. Então, isso automaticamente toma toda a condição de uma mulher para lutar por um processo que, em primeiro lugar, ela não quer participar. É um processo de guerra, um processo de conflito. Mas, automaticamente, é implícito o que uma mulher é capaz de fazer por um filho, né, o que uma mulher é capaz de fazer ao pensar de qual será o futuro do meu filho daqui 30 anos numa sociedade, nesta sociedade, onde só existe um. Então, a própria natureza, ela se incumbe de colocar a mulher
num posicionamento desse, lutando pela paz, lutando por causas nobres, como tem ocorrido, e cada vez mais a gente vem vendo isso acontecer, em função do seu próprio posicionamento destacado na sociedade, não porque ela seja melhor que o homem, como a Josiane também falou muito bem, o homem tem seu papel muito importante na sociedade, mas a força de um homem, ele é medida de uma outra forma, né? O que seria de uma mulher sem um homem e o que seria de um homem sem uma mulher? Então, ambos têm o seu posicionamento, sua posição de destaque na sociedade, tem a sua força na sociedade, mas, neste aspecto, a mulher, ela tem o poder de atração, automaticamente, muito mais que o homem. A mulher tem o domínio de uma situação, em função da energia que a forma e que está todo o tempo junto com ela, que onde se predomina a energia magnética. Então, isso faz com que ela tenha muito mais impacto em conjunto perante uma sociedade do que um grupo de homens. Então, esse é um aspecto que eu acho que que responde um pouquinho aí da sua questão. O outro aspecto é, assim, a natureza estar todo o tempo intuindo as pessoas para agirem da forma que ela quer. Porque não existe mais tempo. Não existe mais tempo na humanidade para se errar, para repetir antigos erros. Não existe mais tempo para tentar, para se ter experiência. Não existe mais tempo. A fase está aí. Para quem não entende o que é, todos nós vivemos diversas fases ao longo do tempo. Fase de selvagens, a fase dos primatas, a fase de animal racional, que durou até 35, e hoje a fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E o ser humano, ele é formado por duas energias, a elétrica e a magnética. E existe aqui a glândula pineal, onde está o raciocínio materializado. E esse raciocínio, ele tem que ser desenvolvido, porque só ele é capaz de equilibrar essas duas energias que desequilibram o ser humano. E que essas duas energias desequilibrando o ser humano e não mais alimentando o pensamento e a imaginação desse ser humano, geram a discórdia, geram o conflito, geram os suicídios, geram as guerras, geram todos os dissabores que existem na humanidade. Porque não existe mais vínculo, não existe mais apego, porque a fase é outra. Então, a humanidade está perdida, desvairada, né? Corre para um lado, não se acha, corre para outro, não se acha, aí um se mata, o outro não sabe, em pleno desespero. Poxa, mas essa religião achava que respondia tudo e não responde. E todas as religiões, a cultura racional não é uma religião. Todas as suas religiões, elas têm a sua razão de ser. Ai de nós, se não fossem as religiões, que serviram muito para plantar conceitos básicos e importantíssimos na humanidade, de amor, de paz, de respeito ao próximo, de se colocar no lugar do outro, que são valores importantíssimos para se manter uma sociedade em paz. Só que hoje a cultura racional, por se tratar de uma cultura, e cultura não é racional, é uma opção de vida. Cultura. A gente fala cultura europeia, cultura americana, cultura oriental, cultura racional, onde se praticam valores voltados e ligados à natureza, ao nosso verdadeiro mundo de origem, voltados e ligados e conectados para a evolução do desenvolvimento do raciocínio, né? Onde existe a igualdade, onde ninguém é melhor que ninguém, onde os valores materiais, eles perdem seus efeitos, onde os valores materiais cada vez mais são minimizados, onde os sentimentos que nós todos estamos acostumados a ver e a sentir, eles cada vez mais vão sendo minimizados. Então, isso é cultura racional, né? Se colocar no lugar do outro, fazer o bem sem olhar a quem, não desejar ao próximo aquilo que a gente não quer para si. Enfim, uma série de conceitos que muita gente divulga, diz ter, zela por ele, muitas vezes em algumas religiões, mas que colocar tudo isso em prática é muito difícil. Muito difícil porque ninguém foi formado para isso. Ninguém consegue ter equilíbrio sendo dominado por um campo energético, o qual ele não tem controle, né? E não só a formação da gente é feita por esse campo energético,
como a gente também recebe interferências constantemente, a cada segundo, do campo energético exterior a nós, que está fora do nosso comando também. Então, é energia a todo tempo. Então, minha gente, o caminho é, inicialmente, se ligar à natureza, se ligar ao campo natural, estudar a cultura racional, conhecer o livro Universo em Desencanto, que é um histórico da humanidade, de onde viemos, para onde vamos, o porquê do sofrimento, o porquê da morte, o porquê de tudo isso que existe, das guerras, dos movimentos, dos suicídios, das discórdias, explicando com prova e comprovação. Isso é cultura racional, né? Estudar o livro Universo em Desencanto para que a gente consiga cada vez mais colocar essa cultura racional do desenvolvimento do raciocínio implícita na nossa vida, para que os nossos movimentos, as nossas ações sejam todos correlacionados ao que a cultura racional divulga, impera e prova e comprova que são movimentos e ações corretas. Então, eu vejo que fico feliz de ver esses movimentos, não só esses, como outros no universo, onde a gente sabe que quem está por trás disso é a nossa grande mãe, a natureza. É isso que eu tenho para falar. Nada, falou tudo. Não é? Falou muito bem. Um pouquinho aí para complementar com as meninas, né? Cada um com uma ótica, e é legal que junta tudo e a gente tem uma amplitude do todo, né? De visualizar aí um tema tão importante como esse, né? Muito bem, eu diria, muito bem escolhido, né? Porque é um tema que está aí no ápice, né? De tudo, né? Está na mídia, está em todo lugar, né? É uma coisa que todos buscam, né? É verdade. Fala assim, a cultura racional não é uma religião, né? É uma cultura, é um conhecimento, mas é um conhecimento que, além de complementar todas as religiões, ele explica o funcionamento de cada religião, né? De forma simples, de forma geral e, ao mesmo tempo, direcionada. Por exemplo, eu comecei a estudar cultura racional com 11 anos de idade. Mas até os meus 11 anos de idade, mesmo um pouco depois ainda, né, até por causa do meu estudo com as terapias e tal, eu tive acesso a várias religiões, a várias filosofias, né? E aí quando você começa... É muito rico, né? Porque assim, quando você começa a ler o livro, aí você lê coisas ali, você fala, gente, então era isso que aquela religião estava falando. Ah, era isso... É verdade. E a Bíblia estava falando aqui, era isso que o budismo explicou aqui, entende? Então as coisas ficam assim muito claras. Claro. Né? O esclarecimento é muito grande. Então eu sempre falo, né, para as pessoas religiosas, né, como você falou mesmo, continue com a sua religião, né? Se te faz bem, se você se sente bem, se é o teu caminho, mas não deixe de se abrir e estudar algo novo que pode melhorar a sua religião, tal qual ela é e aonde ela está e como ela está, né? Porque uma coisa é certa, e isso eu sempre falo para essas mesmas pessoas e para todas as religiões, se a solução da vida estivesse na religião, qualquer ela que fosse, há muito que o mundo já estaria resolvido, não é verdade? Né? E veja, trazendo o mesmo assunto que a gente está desde o começo, que é a marcha pela paz das mulheres lá em Israel, né? Onde a guerra lá é fundamentalmente religiosa. Então é religião contra religião. Por quê? Porque dentro de cada religião tem os seus dogmas, as suas doutrinas, os seus princípios, as suas regras, né? As suas ordens. E aí, a cultura racional é a única coisa que tem como unir todas essas religiões, né? Dando continuidade a tudo aquilo de bom e de positivo dentro de cada uma. E quando ela traz explicações tão claras que te fecham com aquilo que você está dentro da religião, aí sim você dá aquele boom, aquele esclarecimento, e aí ela explicou para você dentro da cultura aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando,
né? E por que precisa no mundo tantas e tantas religiões, né? E nenhuma consegue dar solução para a vida, solução para as guerras, solução para os conflitos, solução para as misérias, né? Solução para os flagelos. Como em uma certa ocasião, uma pessoa me perguntou assim, Josiane, mas então, como é que você explica as pessoas tão boas nessa vida sofrerem tanto? Né? Porque as pessoas são boas, porque elas sofrem. Mas é simples, né? Dentro da sua religião, a resposta já está lá. Deus né? As provas e provações desses filhos. Então, foi assim mesmo? Essa resposta para vocês? Quem não estuda na cultura racional, vou falar, pega o seu livro Universo e Desencanto para estudar, que lá diz a resposta. Né? Se Deus realmente, sendo Deus, amor como Ele é, onipotente, onipresente, Ele realmente castigou os seus filhos? Né? Isso é um assunto para a gente deixar aí no ar, para que todos os religiosos entendam que Deus é amor. Né? E vamos continuar cada um na sua religião, no seu processo de aprendizado, né, na busca das coisas boas, mas não vamos nos fechar para o que está a vir, para o que é mais novo, para o que é inédito, né, para o que transcende todo o conhecimento que toda e qualquer religião já ofertou para cada ser humano. Então, pega o livro realmente da cultura, vai ler, vai estudar, vai descobrir coisas que você nem imaginava. Vai ouvir esclarecimento para todos os mistérios que existem dentro de cada religião, né? Lá na igreja tem mistérios de Deus, né? Aí tem os sacramentos. Por quê? Pega a cultura racional e vai ver o que é isso de verdade. Quais são os mistérios, né? Porque a cultura racional é a única coisa dentro de todas as religiões eu conheci, não são poucas, né? Nem todas as filosofias, é a única que veio de fato e, como eu disse, costurou todas as outras. E dentro de cada uma eu tive a insight, abertura, claridade, clareza e entendimento. Com o livro da cultura racional. Então, é preciso dizer, não é religião, né? É realmente um estudo que esclarece todas as religiões. E isso é muito importante para nós nesse momento, né? Ter conhecimento, ter algo que agregue. Veja o termo que eu usei, costura todas as religiões. Então, você vê um conhecimento que, por ser de um mundo superior e só vindo de um mundo superior, é que teria essa capacidade de costurar todas as religiões. Quando você pega vários pedaços de tecido e costura, eles se transformam numa peça de roupa, com uma utilidade afim. Então, só cultura racional, só os livros Universo e Desencanto tem essa capacidade realmente de costurar todas as religiões e com essa costura transformar uma diversidade de coisas numa coisa só, que é racional. E que é o que todas as religiões buscam, né? Que é o contato com Deus, com o todo, com o racional. Depende do nome, né, que as pessoas usam, a palavra não significa nada, e sim o que ela significa mesmo, né? Então é se ligar, é se iluminar, como a Jo falou. Então é isso que todas buscam, só não conseguem chegar a esse ponto, né? Porque falta exatamente isso, a energia racional que vai ligar tudo isso, que vai trazer a manifestação do todo na Terra, né? A cultura racional fala muito da gente se tornar aparelhos racionais. E o que é um aparelho? É deixar que o todo se manifeste nesse mundo material, que ele não consegue, porque o eletromagnético está sempre dominando, né? Muito legal o que você falou, Jô. Verdade. Legal, gostei. O elétrico mais carregado, outra hora o magnético mais carregado, e a gente sempre preso aqui, né? Equilíbrio mesmo, né? Preso aqui sem conseguir ver nada além daquilo que ele quer que a gente veja, né? Por isso que fala o nosso mundo de ilusão material, né? Quantas e quantas ilusões o ser humano tem e às vezes não toma consciência, né? Porque verdade. A gente fica muito
embrenhado, né? Amarrado, enrolado nessas energias. E mesmo estudando cultura racional no começo, ele precisa realmente ser muito dedicado, muito esforçado, para ele romper com essas amarras, né? E conseguir realmente ver de outro âmbito, de outro ângulo, o que é que está acontecendo nessa vida, né? Mudar a perspectiva, né? E só essa postura é que a gente acha a paz verdadeira, né? E cultura racional traz isso que todos nós falamos desde o começo. Primeiro dentro de nós, né? E aí para nossa família, e depois da nossa família, para quem está perto, e depois a gente começa a engajar em movimentos maiores e abrir para o mundo essa oportunidade. Mas a paz, realmente, a pacificidade verdadeira, que não deve ser confundida com a passividade, né? Dentro da fase racional, dentro do desenvolvimento do raciocínio. E é só ler esse livro, não tem jeito. Mas lá estudando o livro, né? E se abrindo para o novo que está acontecendo, né? Não adianta eu vir uma pessoa religiosa vir conversar comigo se eu também não tiver um entendimento sobre aquilo que ela está falando, né? Mas eu me abro para aquilo que ela quer me falar, eu escuto, né? E eu tenho um embasamento para conversar com ela sobre aquilo, né? Então, aos religiosos, eu sempre falo isso, se abra, porque tem tanta coisa. Até uma pacientinha minha, eu sempre gosto de dar o exemplo delas, né? Porque eu tenho muitas pacientes bem religiosas, e ela é uma senhora bem religiosinha, e ela estuda muito a Bíblia. E quando ela começou a realmente buscar outras alternativas de entendimento e conhecimento para a vida dela, que ela abriu e saiu daquela questão na igreja, ela começou a olhar assim, nossa, tudo está aqui na Bíblia, né? Com uma clareza, uma precisão tão grande, mas eu era tão fechada que eu não conseguia entender. Hoje que eu me abri para a vida e para o mundo, eu entendo que aquelas palavras estão falando disso, estão falando daquilo, como fala lá um trecho, que agora não me lembro muito bem, sobre as trombetas. Ela fala, nossa, mas isso aqui já está falando da música, já está falando do poder do som, né? Da atuação, da força que o som tem sobre cada ser humano, sobre a matéria, não só a matéria viva, mas também sobre a matéria dita morta, né? Por exemplo, a parede, né? Então, todas as histórias da Bíblia estão em consonância com a nossa realidade hoje, mas a gente tem que estar lá lendo e aberto para aquilo que está além das palavras, como dizia a Kari, palavra não quer dizer nada, mas sim o que a palavra indica, né? É o que tem dentro daquela pequena palavra, Deus, né? Por exemplo, né? O que traz tudo aquilo? É uma palavra de 4 letras, gente, mas a força. No inglês só tem 3 letras, né? God. E tudo isso, né? Em cada. Então, cada palavra dentro da força que ela realmente tem na vida, e não da forma que nós ainda nos limitamos a entender, a ler e a ver, né? Felicidade, por exemplo. Então, a gente não pode se aprender, felicidade é viver alegre, sorrindo, né? Sou feliz. Nem sempre, né? Às vezes é aparência só, né? Pois é. Séria, comedida, mas extremamente feliz dela. É verdade. Aliás, a Karen falou uma coisa que tem tudo a ver com o que você disse, né? Quando a gente passa a ser um aparelho racional, a gente passa a entender todos esses mecanismos e entender que não só o sentido da palavra é o que interessa, como também o que está atrás das aparências. Porque qual é a melhor forma do magnético nos atrair? A beleza. Verdade. O que é maravilhoso, seja natural, seja beleza artificial, seja beleza feminina, seja o dinheiro, seja o poder, tudo que são sentimentos e percepções de um mundo que, na realidade, não nos trouxe nada além disso. Quando você passa a agir, a ter a percepção como um aparelho, você passa a interpretar. É Deus, né? Não interessa se Deus é chamado de X, Y ou bolinha. Ele é um só, né? O que representa, né? O que representa uma beleza feminina? Ela é importante? Ela é importante, sim.
né? Mas o que está por trás disso, né? O que representa o poder, o excesso de dinheiro, o excesso material, o excesso de diversão, o excesso, tudo que nos roda no mundo material. Quando a gente olha para o mundo material, entendendo o que está por trás disso, a gente passa a perceber que a nossa necessidade, que a nossa percepção, ela difere da percepção das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente passa até a entender que as pessoas, muitas vezes, elas estão vendadas, elas não têm culpa, elas estão vendadas. O mundo, para elas, é daquele jeito. Você que está num posicionamento diferente, que tem que saber entender a pessoa que está vendada. Porque a pessoa está vendada e você não é falando que você vai tirar a venda dos olhos, porque não é assim que se faz. Né? Não é falando, é a sua posição mudou. Né? Você teve um entendimento diferente. Muitas vezes quem está ao seu redor, no mundo que você vive, na família, no trabalho, são pessoas que estão ligadas a um outro mundo ainda. Então, você conviver com elas não é negócio tão fácil, não. E você entender também não é fácil. Você se colocar no lugar delas também não é fácil. E elas olham para você como se fosse um bicho do outro planeta, né? Dependendo de como você se comporte. Quando, na realidade, elas não têm a noção. Né? Não que nós tenhamos a percepção total do que é ser um aparelho ou a evolução total. Mas talvez algum indício a gente já tenha aqui. Nós 4 sabemos disso. Então, a gente sabe onde a pessoa está inserida, que é num meio comum igual a todo mundo, meio esse que eu não faço questão de estar, já fiz, mas a pessoa não consegue, as pessoas não conseguem te ver como alguém, ela te vê como alguém diferente, mas ela gera estranheza, porque dá a impressão que você é parecido. Você é o novo, né? Você é o que todos deveriam ser em algum momento. Enfim, é um processo muito lindo. Cultura racional é um processo, assim, é algo inexplicável. Só quem sente. Quando o livro diz que a gente chora de emoção, que a gente se arrepia de emoção, que a gente vibra com a alegria do outro, que a gente vibra por falar racionalmente, só quem vibra, só quem sente, só quem chora sabe qual é a sensação para poder valorizar e entender aquele que estranha por você sentir determinadas sensações e sentimentos. É muito bonito, né? Se a gente fosse estender aqui, né, Karen, seu programa vira do... Já ficar uma semana. O assunto ali da paz que você falou sobre ambição, né? Que realmente as aparências, as ilusões geram a ambição e alimentam as vaidades humanas. E aí, nas ambições e nas vaidades humanas é que começam os conflitos, né? E na ausência, como você falou, somos bichos estranhos para os outros, né? Porque é nessa diferença que os outros começam a se incomodar, né? Então, a vaidade, a ambição e a diferença incomoda ao outro, né? E o outro deixa de se felicitar, de se sentir feliz com a alegria do outro, com a conquista do outro, e ele passa a ter a inveja, ele quer o que é do outro, e ele começa com as disputas inúteis, né? Pessoa a pessoa, passando rasteiras, dando golpes, mentindo, fingindo, e isso tudo pela energia e constante sobre todos os seres humanos, né? Ela faz você sentir o maior prazer do mundo, a maior alegria do mundo, o maior bem-estar. E você não tem a noção de que você não passa de um joguete na mão dela. Não é assim? Verdade. É a história do hominho e do animalzinho, né? Você fica alimentando ele vai te levando. Por isso que o desenvolvimento do raciocínio, ele é um processo de desilusão mesmo, né? Por isso que o livro chama Universo em Desencanto, para desencantar as pessoas mesmo desse mundo que a gente está vivendo, né? Bom, meninas, o bate-papo está muito bom. Eu agradeço muito a participação de vocês. Foi enriquecedor esse bate-papo. Acho que as pessoas puderam entender mesmo que a cultura racional vai além das religiões. Ela tenta
unificar tudo, né? E essa é a grandiosidade dessa cultura. Bom, eu queria agradecer, então, novamente aos ouvintes também. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui com mais um programa Mulheres Raciocinando. Salve! Salve! Salve!